Salve galera da Ultimate Drift, eu sou o Raikamati e hoje fui convidado para trazer para vocês uma atualização e também tirar umas dúvidas acerca do regulamento 2024 sobre a regra do descarte, que vai validar de fato a pontuação final da competição para a gente descobrir o campeão brasileiro. Então, para você que está um pouco confuso sobre esse descarte, que já foi comentado recentemente sobre quem de fato é o líder do campeonato, já chega junto, já deixa o like aí, segue também a minha rede social do Ultimate Drift e bora tirar essas dúvidas e descobrir quem é o líder na Ultimate Drift. Eu tô com acesso a uma planilha aqui da Ultimate que me foi passado pelo time para a gente falar sobre as pontuações. A gente sabe que o Gustavinho Radical está com 434 pontos, o Xerife Barion com 402, Sartor 401, vou dar um zoomzinho aqui melhor para vocês darem uma enxergada aqui. A gente tem aqui pilotos que estão empatados aqui nessa situação, que é o Pacheco e o Dudu. Caso a pontuação seja a mesma, a regra de desempate é qual deles foi melhor na última etapa. Nesse caso aqui, o Pacheco em segundo lugar foi melhor que o Dudu, que ficou em quarto. Por isso que, mesmo com a mesma pontuação, quem fica na frente é o Pacheco. Isso se repete para demais empates que a gente tem por aqui, né? São esses quatro aqui. Pode ver que quem ficou melhor, 48 pontos, 32 pontos, 16 e 00, né? Você pode ver que segue essa mesma regra. Então a gente pode ver que nesse critério de empate, que eu ainda estou nesses quatro pilotos aqui segurando, né? A gente vê que teve um deles aqui que teve 2,88, né? Que foi o Adam, que ficou em segundo duas vezes. Ou seja, ele, de todos esses pilotos aqui, a gente for ver, nenhum desses pilotos aqui ficou nenhuma vez no segundo lugar. Só o Adam, por conta de ele não ter aparecido nessa última etapa, por mais que estejam todos esses aqui empatados, ele fica por último destes, né? Por mais que ele, em questão de pódio, seja o único que tenha conquistado. Então, para não ficar dúvida, né? Pódio vale, pódio não vale, o que realmente desempata, né? Qual seria a situação que traria o desempate? Então, para reforçar mais uma vez, é referente ao resultado da última etapa que teve. Beleza? Então agora a gente vai comentar sobre a regra do descarte, né? Para explicar, o descarte é uma regra criada nesse ano de 2024, onde o piloto pode escolher duas etapas, as pontuações delas, no caso, né, o resultado delas, para descartar para a pontuação final. Todos os pilotos, além de poder, são obrigados a descartar duas etapas. Um exemplo que a gente pode trazer do descarte, só para você entender sobre a questão de é possível e é obrigado, digamos que um piloto vencesse todas as etapas do ano. Ele seria campeão de qualquer forma, mas ele seria obrigado também a descartar duas etapas que ele teria 100 pontos, que ele teria sido campeão, porque é obrigatório o descarte. Então a gente vai considerar, claro, que os pilotos vão escolher pelas duas piores pontuações, os dois piores resultados que eles tiveram no decorrer do ano. E se a gente finalizasse o ano hoje da Ultimate Drift e excluindo automaticamente as duas piores etapas de cada um dos pilotos que está no páreo ali da competição, a gente tem uma dança das cadeiras, uma mudança de quem é então o líder do campeonato. E agora, né, vocês já estão vendo a planilha aqui faz um tempo, mas agora dando um zoomzinho, né, é na realidade o Lucas Medeiros, né. Então aqui tem a pontuação deles sem o descarte, né, a gente vê que ele está pior do que o Xerife, do que o Gustavinho e também que o Sartor, mas se a gente for considerar a pontuação pós-descarte, o Lucas Medeiros, ele é o P1, né? A gente tem o Xerife Barion, Gustavinho Radical empatados. De novo, né, entra aquela questão do critério de desempate. O Xerife ficou em sexto na última etapa e o Gustavinho ficou em sétimo. Por conta disso, o Gustavinho fica depois, né? Ele ficaria em terceiro e o Xerife em segundo lugar. E o Sartor aí com 300 pontos. Tem o Pacheco e o Dudu empatado. Entra de novo o que eu acabei de falar, né? Já na primeira planilha, né? O exemplo que desempata eles é o mesmo daqui, onde o Pacheco ficou em segundo e o Dudu em quarto. Aqui tem a diferença do azul e do amarelo de cor, mas é apenas para não gerar um conflito quando tem empates assim subsequentes, né? Então, as cores repetidas aqui são empates que tem entre os pilotos aqui. Então, tem muitos, né, que estão sim empatados, né? E tem uns casos que a gente volta até lá atrás para ter a definição, ó. O André Silva aqui, ele e a Colette têm os mesmos pontos, só que a gente vai ter que voltar até lá atrás onde a Colette participou na etapa do Mega Space, em que o André Silva também participou, mas até onde eu vi ele não conseguiu classificar. E por causa disso, a Colette está adiante, por exemplo, do André Silva. A gente tem esse caso aqui também, ó, definido na questão do Danilo, do Sato, Felipe Medeiros, o LH e o Ivan. A gente vai até a última etapa que pontuou é o Danilo. Por mais que uma etapa para trás o Danilo não tenha pontuado e o Sato tenha pontuado, em questão de posição aqui a gente está falando, a gente tem que sempre lembrar, né, a gente vai voltando, né, até ter um resultado.
Então, voltando, Danilo, o primeiro resultado dele foi aqui, os outros não tinham resultados. Então, Danilo é P1, trava ele ali. Volta mais uma, quais resultados a gente tem? Né? O Sato melhor posicionado que o Felipe Medeiros, já os dois não têm resultado. Então, já travou a posição deles dois, né? Aqui já não faz diferença, a gente está procurando esse resultado agora. E aí a gente chega até um deles ser o 17º e o outro acabar zerando. E aí, né, a gente tem a definição do LH, então, sendo... né, o penúltimo, antepenúltimo aqui nesse grupo empatado, e aí o Ivan sendo o último. Só para a gente mais uma vez mostrar na prática aqui o critério de desempate, como ele funciona, e também para trazer para vocês, né, um pouco esclarecendo do que é essa regra de descarte, que além de ser uma possibilidade, né, um benefício também é uma obrigação dos pilotos. Então, mesmo que eles não queiram descartar resultados bons, se forem esses resultados, mesmo que bons, não os melhores, né, forem os dois piores, mesmo que sejam segundo lugar, 80 pontos, se é um dos piores resultados, ele vai ser obrigado a descartar esse pódio. Mas é um exemplo que provavelmente não vai acontecer. A gente vê, né, nos descartes aqui a maioria, né, 16 pontos, que é cair no top 32, aqui caindo no top 8, o Xerife descarta, né, o Luquinhas descartou um 0, por isso que ele brilhou tanto, porque ele performou muito mais nas outras etapas que ele conseguiu aparecer. Essa foi de Campos de Marte que ele nem competiu. Então é isso que proporciona essa emoção, essa dança de cadeiras, e que a cada etapa tudo pode mudar no Ultimate Drift. Então a gente traz esse vídeo aqui, esse Reels, esse corte um pouquinho mais comprido também, para tirar essa dúvida e para trazer essa notícia, né, de que o Lucas Medeiros, né, se fosse terminar o campeonato hoje, considerando as regras, né, dos pontos finais, seria ele então o grande campeão. Vamos ver como é que vai ser a corrida atrás, né, do pódio, e a gente convida, é claro, vocês para estar acompanhando e torcendo muito para o seu piloto no Ultimate Drift, o campeonato brasileiro. Fechou, galera? A gente vai ficando por aqui. Eu sou o Raikamati, lembra de seguir a gente pro conteúdo, né? É Raikamati em todas as redes sociais. Agradecer o time da Ultimate pelo convite e agradecer vocês por terem acompanhado o conteúdo. Não esquece de deixar aquele like e compartilha para chegar a mais e mais pessoas, para que todos tenham conhecimento dessa regra e que nada está 100% definido.